dia! Quero te fazer uma pergunta aqui. Como fazer para criar a cultura de desenvolvimento numa empresa, para criar cultura de desenvolvimento num time comercial? Como fazer para quebrar resistência de conhecimento, de feedback em vendedores que são tão resistentes a mudanças? É sobre isso que eu quero falar com você. Eu sou Miriam Perechatiko, sou mentora de alta performance comercial, especialista em vendas, e as empresas me chamam para fazer os seus times comerciais a bater recordes de vendas. Antes da gente entrar no conteúdo, eu vou te pedir, clica aí no joinha, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda para receber os nossos conteúdos, ok? Vamos lá? Bom, é muito comum, mas assim, é muito comum gestores e mentorias me procurar e perguntar: Miriam, como é que eu faço para quebrar a resistência do meu time comercial em estudar, em se capacitar? Como é que eu faço para o meu vendedor entender e colocar na cabeça dele que é importante estudar técnicas de vendas, que é importante estudar mecanismos comportamentais do cliente que faz converter venda? Como é que eu faço para o meu vendedor entender que o fechamento é uma consequência de passos da venda realizados de forma correta? Como é que ele estuda isso? Como é que eu capacito isso? Isso é muito comum, muitos gestores me procuram perguntando e pedindo ajuda sobre isso, e gestores que têm a consciência de que o conhecimento eleva a performance, conhecimento muda e faz com que o vendedor suba de nível no seu processo comercial, sai de um tirador de pedido e entra aí num gerador de resultado, um gerador de negócios. A primeira coisa que eu analiso dentro da empresa, no comportamento dos vendedores, não só no comportamento do vendedor, mas como que é a cultura dessa empresa. Como que essa empresa ela promove o conhecimento, o desenvolvimento. E eu sei que tem empresas que tem lá 10, 15, 20, 50 vendedores, e que nesse time tem vendedor que está lá há 2 anos, vendedor que trabalha lá já há 15 anos, e tem vendedor que trabalha mais de 20 anos na empresa. E aí, depois de muitos anos da existência dessa empresa, depois que a empresa foi fundada, depois de 5, 6, 7 anos, depois de 50 anos, que é o caso de muitas empresas que eu atendo, eles perguntam: nunca fizemos treinamento e capacitação, agora queremos fazer o time se desenvolver. Realmente, é um grande avanço para a empresa, né? Muitos anos a empresa sem implantar nada, agora quer implementar uma cultura de desenvolvimento. Meu amigo, minha amiga gestor, meu amigo gestor, você vai ter esse desafio porque há muito tempo as crianças fizeram de qualquer jeito no processo de vendas da empresa, agora a empresa quer implementar aí um processo. Porém, essa introdução eu trouxe para você de uma forma mais empresarial, mais profissional, porque muitos gestores perguntam desta forma para mim: Miriam, como é que eu faço para o meu vendedor quebrar a resistência de autodesenvolvimento? E aí eu vou trazer uma grande reflexão para você aqui. Não é o seu vendedor que precisa quebrar a resistência de treinamento, capacitação e o ensino de trazer educação para dentro da empresa. É a organização que deve implementar no seu processo de indicadores, uma cultura de feedback, uma cultura de desenvolvimento semanal obrigatória no time comercial. E eu sei que talvez você faça parte de um time de gestores em que o vendedor fala na tua cara que ele não vai ler. Ele fala na tua cara que ele tem que entregar resultado. Mas eu me pergunto, se esse vendedor já entrega resultado, ele já bate a meta dele, eu fico me perguntando, imagina a venda dele se ele transformasse as perdas das vendas dele em vendas de sucesso porque ele se capacitou, porque ele se desenvolveu. E eu vou falar uma coisa para você: eu estudo muito, há anos eu venho estudando e aplicando vendas na minha vida, onde como franqueada eu fui recordista de vendas, como gestora de equipe comercial nacional de franquias, o meu time bateu recorde de vendas. E eu falo para você, primeiro, se você não se transforma como líder, não insere a cultura de desenvolvimento no seu time como um todo, essas pessoas não vão se capacitar, essas pessoas não vão se desenvolver. E eu te digo mais, com muitos estudos eu descobri que, inclusive eu fui a ponte dessa avaliação, que 65% das perdas do nosso time comercial, as perdas das vendas, são causadas pela falta de habilidade do próprio vendedor no processo de vendas. É causado pela falta de conhecimento técnico um pouquinho mais profundo do produto, é causada por falta de conhecimento de relacionamento psicológico com os clientes, é causada pela falta de habilidade em vacinar a objeção, contornar a objeção e usar a objeção como a técnica do bumerangue que a gente fala, usar a técnica da objeção
desse contornar a objeção, usar a própria objeção para fazer o fechamento da venda. Então, você imagina que um vendedor que já bate meta normalmente, se ele tivesse as habilidades avançadas da venda do dia de hoje, imagina onde sua empresa chegaria. Então, se você tem um time comercial que, por exemplo, tem lá, vamos separar o seu time, se o seu time tem 50 vendedores, que seja um exemplo aqui aleatório, o seu time tem 50 vendedores, 20% desse time é alta performance, já entrega resultado sem você cobrar, certo? 50% desse time é mediano e 60%, o restante desse time, curva C, são pessoas que não entregam muito resultado. Imagina se cada grupo desses vendedores fossem desenvolvidos semanalmente, que tivessem sendo nutridos e lapidados semanalmente. Aonde sua empresa chegaria? Qual o resultado que ela poderia ter? Onde ela pode ser alcançada? Então é isso que eu quero trazer para você aqui, líder que entende que o seu vendedor é resistente. Na verdade, não é ele somente a resistência. Nós precisamos colocar um processo, uma implementação dentro da sua empresa de cultura de desenvolvimento, com hábitos, rotinas, avaliação de performance, avaliação de desempenho, avaliação de produtividade, que é o oposto de avaliação de faturamento. O quanto bateu meta, o quanto faturou, o quanto vendeu de mix, o quanto fez downsell, cross-sell. Isso aí não é indicador de produtividade, isso não é indicador de produtividade. Indicador de produtividade é o quanto o teu vendedor de fato faz venda, trabalha de fato todas as 8 horas do dia em vendas e o quanto ele está perdendo nas vendas dele. Isso é fazer avaliação de produtividade do seu time. Então, Miriam, mas como é que eu faço para fazer a implementação de uma cultura de desenvolvimento num time que já é muito resistente? Erramos aqui, mas damos continuidade. Um time que é resistente. Primeiro passo, vamos mapear os desafios desses vendedores. Fazer uma pesquisa interna de técnicas de vendas, desafios comportamentais, por que perde negócio, por que perde as vendas, quais são as principais objeções que acontecem no time. Analisando esse raio-x, você vai precisar criar pequenas frações de treinamento e feedback ao longo da semana até criar o hábito de desenvolvimento. E esse vendedor pode falar para você, mas eu não vou estudar, eu não vou ler livro, eu não vou fazer nada. Aí você tem 2 caminhos. Ou você coloca esse vendedor para se desenvolver dentro da empresa como reunião obrigatória de desenvolvimento, ou seja, ele vai ser obrigado a participar com você, certo? Ou você toma decisões de se perguntar, eu quero esse tipo de vendedor dentro da minha empresa? Eu quero esse tipo de vendedor que tem aí conhecimento pré-histórico, conhecimento do dinossauro para vir prejudicar os negócios. E aí eu digo mais, né? olha o pior erro que o gestor pode cometer na gestão. Ele já tem um time lá de 50, tem uma empresa de 50 anos, 30 anos, aí tem vendedores super antigo na casa, super antigo, né, que começou junto com a empresa, ou se não, tá há 5 anos na empresa, e esse gestor quer quebrar a resistência do desenvolvimento. E aí eu pergunto pra você, como é que você faz pra treinar esse vendedor? O que ele faz? Ele pega esse vendedor novo e coloca para ser treinado com um vendedor mais antigo da casa, um vendedor que está cheio de vícios, um vendedor que é resistente, um vendedor que só vende dando desconto, ele só sabe oferecer desconto. A única técnica que ele acha que é a técnica de fechamento é oferecer desconto para fechar. E técnica de fechamento, gente, tá longe de ser dar e oferecer desconto. Isso é técnica do amador, de quem não sabe fazer venda, de quem não sabe negociar, de quem tem medo de perder venda, oferece desconto para fechar. E aí você coloca um vendedor novo, muitas vezes um vendedor com bom perfil comercial para ser treinado por um vendedor que já está na casa há tanto tempo resmungando, ou não, até um vendedor bom, um vendedor coerente, mas ele está cheio de vícios, cheio de habilidades antigas que não funciona mais no teu processo de vendas. Então, aos poucos, você vai precisar colocar aí no seu processo de comercial reuniões semanais, reuniões em grupo, levando texto, levando leitura de um livro, levando uma técnica, levando técnica de objeção e toda semana até criar um hábito. E se o seu vendedor se recusar a participar, querido, ou você pega o chinelo, o chicote, ou você faz uma demissão. Brincadeiras à parte. Você precisa se posicionar como líder. Você é um agente de transformação do seu time, você é responsável pelo resultado do seu time. Então você não pode estar à mercê e medo de vendedores que não querem se capacitar e não querem se desenvolver. Porque pra mim, de verdade, meu amigo, eu já fui uma pessoa muito pobre,
tá? Pobre mesmo, e quando eu era criança, a nossa família, a nossa casa não tinha banheiro, era latrina. Pra quem não sabe o que é latrina, pesquisa aí no Google, você vai ver que latrina é um banheiro que ficava fora de casa, em cima de uma fossa. E o conhecimento me libertou da pobreza, o conhecimento me fez crescer e evoluir na vida em pouquíssimo tempo. Então, você não pode permitir que na sua empresa, e ser permissivo e negligente que na sua empresa tenham vendedores que não queiram se capacitar e não queiram se desenvolver e que só dão desculpa para os resultados negativos, ok? Fica a dica aí da sua mentora de alta performance comercial e de gestão e até o próximo vídeo.